Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Tecnologia de Aplicação de Defensivos Agrícolas e vamos falar hoje sobre a NR 31.7, que é a norma que fala sobre agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins da manipulação deles. Então, roda a vinheta. Então vamos começar definindo o que é saúde e segurança do trabalho. Então a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, traz a definição do que seria saúde. E ela fala que o saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, quando a gente fala em saúde, nós não estamos falando apenas do bem-estar físico, né? Tem outras questões que estão relacionadas também. Inclusive, teve a atualização da NR1, e agora fala que as empresas elas precisam cuidar também do psicossocial de seus colaboradores. Então, não é mais somente o bem-estar físico, mas também o bem-estar psicossocial. E aqui nós vamos falar especificamente da NR31, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Mas nós vamos focar na NR 31.7, que é um subitem dessa norma, que fala somente sobre o manuseio de produtos fitossanitários, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né, que nós sabemos agora. Todos eles se referem à mesma classe de produtos. E qual que é o objetivo dessa norma? É reduzir os riscos inerentes ao trabalho na sua origem por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então isso que define a norma. A primeira definição que ela traz seria quais são os tipos de exposição. Exposição direta e indireta. O que seria uma exposição direta? Seria os trabalhadores que manipulam os produtos fitossanitários e afins, né? Em qualquer uma das etapas de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, destinação e descontaminação de equipamentos e vestimentas. Esses seriam os trabalhadores que estão em exposição direta. E em exposição direta são os que não manipulam diretamente esses produtos, mas que circulam ali e desempenham atividades nas áreas vizinhas a esses locais. Então, em qualquer uma das etapas, né, de armazenamento, transporte, preparo, aplicação, destinação e descontaminação de equipamentos e vestimentas. Só que ela traz uma informação importante ali também. Ela define que aquele trabalhador que trabalha no armazenamento e transporte de produtos fitossanitários, mas que não manuseiam embalagens abertas ou violadas, eles não se enquadram como uma exposição direta, eles entrariam como uma exposição indireta. No entanto, se o trabalhador trabalha com uma embalagem aberta, mesmo que ela esteja vazia, já se enquadraria como uma exposição direta. Então a gente tem que ter esse cuidado aí na hora de definir quais são os tipos de exposição. O trabalhador não trabalha com nenhuma embalagem aberta, seria uma exposição direta, mas se ela trabalha com embalagem aberta, mesmo que ela esteja vazia, entraria como uma exposição direta. E ela define também quais são os conteúdos mínimos para uma capacitação, né? Que são os conhecimentos das formas de exposição direta e indireta dos agrotóxicos, né? Que é o que a gente acabou de falar. E sobre as formas de exposição, que pode ser ocular, através da respiratória, através de ingestão ou dérmica, né, que seria em contato com a pele. Os conhecimentos de sinais e sintomas de intoxicação e medidas de primeiros socorros, né, porque o trabalhador precisa saber quando ele está se intoxicando e quando o colega está se intoxicando, porque tem alguns sintomas que são bem gerais. Às vezes ele está ali manipulando o defensivo, né, e ele não sabe que está se intoxicando, né, porque está sentindo o sintoma, está associando com outra coisa que ele possa estar sentindo. Então tem que ter clareza sobre quais são os sintomas de intoxicação para a gente poder agir o mais rápido possível, que caso ele não saiba, ele vai continuar se expondo ali e pode ser que cause uma situação mais grave ainda do que seria se ele soubesse que ele está se intoxicando e tomasse as medidas cabíveis o mais rápido possível, né? Saber sobre a rotulagem e sinalização de segurança, quais são os rótulos, quais são as classes de defensivos e quais são as sinalizações que deve ter tanto nos rótulos quanto na área que foi tratada, né, para evitar a exposição indevida de um trabalhador. As medidas higiênicas durante e após o trabalho, né, como ele vai se portar durante o trabalho para não correr nenhum risco de contaminação.
e após o trabalho também. O uso de vestimentos e equipamentos de proteção pessoal, no caso, como ele vai utilizar esse EPI, né? E o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e a limpeza e manutenção das roupas, vestimentos e equipamentos de proteção pessoal, né? Então precisa saber não só como é que ele vai utilizar, mas também como é que ele vai fazer a limpeza e a manutenção desses equipamentos. Tá? Então, vou encerrar por aqui, porque para não ficar muito longo essa segunda aula. Mas na próxima a gente já vem falando sobre as classes de defensivos, né? E quais são os cuidados que deve ter com cada um deles. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.